Olá, eu sou Daniela. Hoje falaremos de contas nacionais. Então vamos falar primeiro de PIB, depois de índices de preço. Para fazer política macroeconômica, é preciso que as variáveis macroeconômicas estejam bem medidas para que possa haver um acompanhamento, então, a decisão de que política tomar. As contas nacionais, então, servem para que a gente consiga acompanhar os gastos dos consumidores, as vendas, o investimento, os gastos de governo. Então, entender como a economia está se comportando para então pensar em fazer políticas econômicas. Nas contas, as variáveis principais de contas nacionais são o PIB e os índices de preço. Vou começar com um modelo bem simples para a gente começar a entender como são medidas as contas nacionais. Então, olhando aqui para um diagrama de fluxo circular, bem simples. Nós temos as famílias que, pelo mercado de fatores, ofertam fatores de produção para as firmas, que por sua vez pagam por esses fatores de produção para as famílias. Por outro lado, as firmas ofertam bens e serviços, produtos, bens e serviços para as famílias que pagam por esses bens e serviços, e essas transações são feitas, então, nos mercados de bens e serviços. Então, aqui uma representação muito simples do que seria um PIB. Obviamente, aqui é uma economia muito simples, a gente não está considerando nesse gráfico ainda nem o governo e nem o resto do mundo. Então, seria uma economia sem governo e que não se relacionasse com o resto do mundo, né? Uma economia fechada. Um diagrama bem simples, mas acho que dá uma boa ideia um bom início para a gente começar a pensar no que é PIB, né? No que é uma produção de um país. Aqui já um diagrama ainda simples, só que já bem mais complexo, em que a gente incluiu, além das firmas e das famílias, também o governo e o resto do mundo. E além do mercado de fatores e do mercado de bens e produtos, a gente tem também o mercado financeiro, né? Então, vamos entender aqui como funciona o fluxo nesse diagrama um pouco mais complexo. Então, começando pelo governo. O governo faz transferências para as famílias e recebe das famílias o pagamento de impostos. O governo também faz compras de bens e serviços no mercado de bens e serviços e pega emprestado no mercado financeiro. Sim. As famílias, por sua vez, pagam os impostos ao governo, gastam comprando bens e serviços no mercado de bens e serviços, poupam no mercado financeiro e recebem pagamento pelos seus fatores de produção no mercado de fatores. Então, pagamentos de salários, lucros, juros e aluguéis. As firmas pagam por esses fatores de produção para as famílias, né, pelo mercado de fatores. Elas recebem o pagamento pela compra de bens e serviços no mercado de bens e serviços, né, tanto de vendas que foram feitas para as famílias como para o governo. Elas fazem gastos, né, com investimentos, elas investem também nesse mercado de bens e serviços, então são investimentos que estão ligados a essa produção. Então, por exemplo, compra de máquinas seria um exemplo. E elas pegam emprestado no mercado financeiro. Sim. E o resto do mundo, ele vende bens e serviços no mercado de bens e serviços e compra também. Então, tem exportações, importações, vindas e levadas ao resto do mundo. Além disso, o resto do mundo também pega emprestado ou empresta no mercado financeiro.
Sim? Então, aqui a gente tem um fluxo um pouco mais complexo que o anterior, porque a gente já considerou o governo e o resto do mundo, mas ainda é um esquema um pouco simplificado do que seria uma economia como um todo. O PIB é uma sigla que significa Produto Interno Bruto. Ele mede o valor total dos bens finais produzidos por uma economia num dado período de tempo. Tá? Então, aqui a gente precisa diferenciar, né, bens finais de bens intermediários. O bem final é aquele bem que é vendido para o consumidor final. Um bem intermediário é um bem que ele serve de insumo na produção de um outro bem. E esse sim pode ser então um bem final ou pode ser ainda um bem intermediário. Mas ele não é consumido pelo bem final, ele é usado na produção de outro produto. Quando a gente está fazendo a conta de PIB, a gente não considera a produção de bens intermediários, só a produção de bens finais. E esse PIB ele pode ser calculado de 3 maneiras. Tá? Vou falar agora das 3 formas de calcular PIB. A primeira é pela produção. Então, a gente pode somar todos os bens finais que são produzidos na economia. Outra forma é pelo gasto. Então, a gente pode ver tudo que é gasto na economia. Então, pelo gasto, né, da família, do governo, então, pelo lado dos gastos. E a terceira forma é pelo lado da renda. Então, a renda tem a ver com o pagamento dos fatores de produção. Então, a gente pode ver salários, juros, lucro, e aí, então, pelo pagamento. Calculando por qualquer uma dessas 3 maneiras, a gente tem que chegar ao mesmo valor de PIB. Então, se a gente soma todos os pagamentos de fatores de produção, né, os salários, juros, aluguéis e lucro, a gente tem que ter o mesmo valor se a gente considera o valor total das vendas, né, do bem final, assim como se a gente considera a soma dos valores adicionados produzidos na cadeia industrial, né, então a produção. Lembrando que, como eu já falei, a gente não considera bens intermediários, então para evitar dupla contagem, a gente só pode contabilizar em cada parte da cadeia produtiva o que é valor adicionado daquela parte, né? E não pode considerar, então, o que for produção dali que seja vendida para ser usada como insumo no próximo elo da cadeia. Então, aqui, por exemplo, nesse exemplo muito simples, a gente vê que teve a produção de trigo, de farinha e de pão. Então, a farinha que for produzida e for vendida para o bem final como farinha, ela entra nesse cálculo da produção. A parte da farinha que é vendida para que se faça pão, ela não entra na contagem. Ela vai entrar diretamente na contagem quando entrar o valor do pão. Então, ela vai ser insumo para a produção do pão, e aí o que vai entrar é o valor da produção do pão, não dessa farinha que foi bem intermediária. Mas se a parte dela for vendida para o bem final, para o consumidor final, for vendida, né, já como um bem, não como um insumo, aí sim ela é considerada. Sim? Então, tem essas 3 maneiras. Falando agora um pouquinho em mais detalhes, quer dizer, eu acho que eu já falei quase tudo, mas só especificando cada um. Então, pela forma, falando de novo, pelo lado da produção, a gente soma o valor final dos bens e serviços produzidos numa economia, lembrando de tirar os bens intermediários, então é só bens finais. E a maneira que a gente tem, então, de evitar essa dupla contagem é sempre olhar para o valor adicionado, é isso que vai valer para cada um. Pelo lado da despesa, a gente vai olhar, então, os gastos, né? Pelo lado dos gastos. A gente vai olhar o que as famílias gastaram em compras, né, de bens, o que o governo gastou em compra de bens, o que foi gasto em investimentos, né, da firma, como eu dei um exemplo, uma compra de máquinas, e
o que foi exportado menos o que foi importado, tá? E aí, lembrando, só mais uma vez, que a gente aqui está falando, quando a gente fala de PIB, a gente está falando do produto interno. Já já eu vou explicar a diferença de produto interno para produto nacional, mas a variável principal que a gente costuma trabalhar é o PIB, a gente fala de produto interno, sim? Quando a gente fala pelo lado da renda, a gente está falando dos gastos, né, dos pagamentos dos fatores de produção. Então, a gente fala de salários, de juros, de lucros e de aluguéis. Sim? Então, resumindo, no PIB, a gente inclui os produtos finais que são produzidos no país, né, incluindo bens de capital e mudanças no estoque, construção de novas estruturas, e a gente não inclui bens intermediários, insumos, bens usados, que já foram incluídos no PIB quando, né, quando eles foram vendidos a primeira vez como novos, quando eles foram produzidos. Então, se eles são revendidos, a gente não conta novamente. Ativos financeiros também não são considerados, e produtos produzidos fora do país. Então, falando agora da diferença entre interno e nacional, o produto nacional bruto, ele é definido como o total da renda de residentes num país. Então, se um estrangeiro que não tem residência está aqui temporariamente e recebe algum pagamento, esse pagamento não é contabilizado no produto nacional. Ele é contabilizado no produto interno, mas não no nacional. Assim como se tem uma firma estrangeira que recebe algum lucro, isso, né, no país, esse lucro é contabilizado como um pagamento de fator no produto interno, mas não no nacional. Então, isso é excluído do produto nacional. Por outro lado, é incluído o pagamento, né, de renda, né, de fatores de produção e salários de pessoas que estão trabalhando fora do país temporariamente. Então, assim, se um brasileiro ele tem residência fora, ele vai morar lá, ele é residente lá, o salário dele vai, né, nesse outro país, o salário dele vai ser considerado no PIB e no produto nacional, PNB, do país que ele mora, se ele for residente. Se ele estiver lá temporariamente, esse salário que ele recebeu conta para o PIB do país que ele está, mas conta para o PNB do país em que ele é residente, né? Então, no caso do meu exemplo, no Brasil. A diferença então, de PIB real para PIB nominal, é o que a gente vai falar agora. Então, o PIB, ele costuma ser uma boa medida do tamanho de uma economia, né? Então, e de como essa economia cresce ao longo do tempo. Só que existe inflação também que pode distorcer um pouco esse crescimento. Então, quando a gente fala de PIB real, em oposição a PIB nominal, a gente está querendo saber o que do crescimento do PIB não tem a ver com inflação, com aumento de preços, mas sim com crescimento real. Falando em PIB real, em vez de nacional, a gente evita então que o valor do PIB seja distorcido pelo aumento dos preços ao longo do tempo. Então, assim, se um país ele produz supondo que um país produz exatamente a mesma quantidade de produto no tempo A e no tempo B, mas se no tempo B todos esses produtos dobraram de preço, como o PIB ele é medido em valor, né, não em quantidade, a gente vai ter o dobro do PIB no segundo momento, só por uma questão dos preços terem dobrado, mesmo
a produção em quantidade tendo ficado exatamente a mesma. Então, se a gente estiver considerando um PIB real em vez de nominal, esse dobrar do PIB, do meu exemplo, que foi causado só pelo aumento dos preços, ele é desconsiderado. Então, a gente considera o PIB do segundo momento como se os preços não tivessem se alterado, essa é a ideia, como se fossem os mesmos preços. Então, qualquer variação no PIB real tem a ver realmente com crescimento, com produção maior e não com aumento no valor, no preço, e sim só com aumento na quantidade. E sem ter esse efeito da inflação. Então, o PIB real, ele desconsidera o efeito da inflação, ele considera só um aumento de quantidade na produção. Então, botando isso assim, em forma de mais de esquema, então, considerando, né, a gente sabe que o PIB é o somatório, né, do valor total da produção de bens finais num determinado período de tempo. Então, supondo aqui que eu quero calcular o PIB no ano de 2020. Se eu estou falando de PIB nominal, que é o que está aqui embaixo, eu vou ter as quantidades produzidas no ano de 2020 vezes o preço de 2020, e eu vou ter esse somatório para todos os meus produtos, eu vou ter então meu PIB nominal. Por outro lado, se eu pego as minhas quantidades produzidas em 2020, mas considero o meu preço fixo numa data base, eu vou ter o meu PIB real. Então, se eu for comparar, por exemplo, o meu PIB de 2018 com 2020, eu quero saber qual foi a variação real dele, eu posso considerar aqui preços de 2018 como base, tanto para multiplicar na quantidade de 2018 como na quantidade de 2020, ou posso querer até botar a base em 2020, e aí eu vou multiplicar a quantidade de 2018 pelo preço de 2020 e a quantidade de 2020 pelo preço de 2020 também. Então, a ideia é que o meu preço vai estar parado num ano base que eu vou escolher, que não precisa ser o ano atual ou passado ou inicial, tanto faz, eu posso escolher a base que eu quiser. Óbvio que os valores vão mudar, mas se a gente, independentemente da base que for escolhida, quando a gente fizer a conta da variação para o PIB real, essa variação vai sempre ser mantida independentemente do ano base que eu escolha. O que, obviamente, aqui no nominal, essa variação ela está sujeita não só à variação de quantidade, como à variação de preço. Então, se eu uso sempre o preço corrente, o preço do ano que eu estou avaliando, eu vou ter dois efeitos quando eu calculo essa variação: o efeito da mudança de quantidade e o efeito da mudança de preço. Sim? Por isso que se eu quero saber aumento real, eu preciso escolher um preço, um ano só, para considerar todos os preços daquele mesmo ano, para então minha variação ser medida só pela variação de quantidade. Outra maneira de medir o PIB é medir o PIB per capita. Tá? O PIB per capita é o PIB dividido pela população, pelo número de pessoas. Sim? Isso equivale a fazer um PIB médio da população. A vantagem de usar um PIB per capita é que, se você tem países de tamanhos muito diferentes, então de populações muito diferentes, você não consegue comparar os PIBs sem ser na forma per capita, né? Então você não consegue comparar o PIB da China com o PIB da Bélgica, a não ser que você calcule o per capita. Então aí fica um valor razoável de ser comparado, que você está comparando por pessoa e está, então, tirando esse efeito do PIB ser muito maior por conta do tamanho da população. Tá? Então, quando a gente quer comparar diferentes países, é muito útil usar o PIB per capita. Ainda assim, mesmo o PIB per capita, ele ainda não é o valor ideal para comparação de qualidade de vida, por exemplo, ou de riqueza entre países. Porque o PIB, mesmo sendo per capita, ele não leva em conta a diferença no padrão
de vida, né, de cada um. Então, ele não leva em conta, por exemplo, que comprar um sanduíche num país pode não custar a mesma coisa do que comprar um sanduíche no outro. E o salário de um determinado trabalhador num país pode não ser equivalente ao salário de um trabalhador no outro. Então, quando você está olhando só o PIB per capita, você está olhando, né, o somatório do valor dos bens finais daquele país dividido pelo número das pessoas, mas você não consegue saber de fato o que aquela riqueza significa para a pessoa sem saber o quanto que o salário dela pode gastar, por exemplo. Então, pode comprar. Então, você pode ter, pensando, por exemplo, agora no cálculo do PIB pelo lado da renda. Você pode ter um país com uma renda muito alta, mas sem saber o quanto aquela renda compra, você não tem como fazer essa comparação de riqueza, de você dizer, um país é mais rico que o outro. Isso não reflete exatamente essa comparação se você não levar em conta o padrão, né, de vida de cada um. A próxima variável importante das contas nacionais são os índices de preço. O índice de preço é usado para resumir o que está acontecendo com os preços de uma forma geral. Tá? Então, como que ele é feito? É escolhido uma cesta base, que é hipotética, que considera os principais produtos que uma família consumiria, e então é calculado esse índice em relação a essa cesta de consumo. Um índice, ele é uma medida do custo de comprar essa cesta, mas ele é normalizado para 100 num determinado ano base. Então, no final das contas, o que a gente vai sempre olhar é a variação desse índice ao longo do tempo. Então, a variação em relação ao ano base. A gente perde a grandeza disso. Então, o que importa é sempre a variação e não o valor em si do índice, porque o valor ele vai estar sempre em relação a esse ano base. Então, você tem o valor do ano que você escolheu para ser base, você vai transformar esse valor em 100, e então os próximos valores todos vão ser relativos a esse ano base. Tá? Então, o número em si não tem um significado sozinho, o significado vem da variação em relação ao ano anterior ou em relação ao trimestre anterior ou ao mesmo trimestre no ano anterior, ou como for feita a conta, qual a variação que for importante nesse caso. Então, o índice de preço ele é o custo da cesta num determinado ano sobre o custo dessa mesma cesta no ano base vezes 100. Isso vai ser o valor do nosso índice. E a inflação, que é a variável que a gente vai quer observar, quer acompanhar, né, a variável de interesse, ela vai medir a variação percentual nesse índice de preço, né? Então, quer dizer, a gente pode calcular, que eu botei por ano, mas então a inflação por ano a gente pode estar interessado numa inflação por mês, numa inflação por trimestre, acumulada em 3 meses, mas é a variação de um índice para outro. Então, aqui, como exemplo, a taxa de inflação anual seria, então, o índice de preço do ano 2 menos o índice de preço do ano 1 sobre o índice de preço do ano 1 vezes 100, né? Isso para aparecer em percentual, para a gente ter a nossa inflação como um número percentual. Essa é a conta, a conta de uma variação percentual, de um número qualquer. Um dos principais índices de preço acompanhados, né, olhados, é o IPCA aqui no Brasil. Então, é um índice de preço ao consumidor.
Em geral, o índice mais comum de ser observado é um índice de preços ao consumidor, apesar de que a gente tem também índice de preço ao produtor, que mede o preço de bens e serviços dos insumos das firmas, e a gente também tem o deflator do PIB, que mede um preço agregado, né? Então, ele é uma razão entre o PIB nominal e o PIB real. Mas o índice de preço ao consumidor é o principal, mais olhado, mais observado. Inclusive no Brasil, o IPCA é o índice de preço que é usado na meta de inflação. Então, é o índice de preço que é observado para criar a meta e para criar o intervalo da meta, e é esse que é acompanhado. Então, aqui dando alguns exemplos de índice, dando os exemplos dos principais índices de preço calculados, né, divulgados no Brasil. Então, a gente tem, pelo IBGE, a gente tem o IPC, que é o Índice de Preço ao Consumidor, o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o valor mais observado, mais medido. A gente tem o IPCA-E, que é um índice nacional de preço ao consumidor amplo e especial, o IPCA-15. A gente tem pela FGV os índices gerais de preço, que é o IGPDI, que ele é calculado como uma média ponderada de outros índices de preço. Então, ele é 60% IPA, 30% IPC e 10% ICC10. A gente tem também o GPDI, o GPM, GP10, em que, na verdade, só a data da coleta, né, da informação do dado muda. E a gente tem também feito pela FIPE o IPC-SP. É isso por hoje.